Eu converso com o meu duplo quântico e isso pode parecer papo de louco. Inclusive, a gente pode fazer uma série Papo de Louco, que na verdade é papo de pessoas conscientes. O que eu vou te falar aqui vem dos estudos de Jean-Pierre Garnier, que ganhou o prêmio Nobel do desdobramento do duplo quântico, né? E também do Neville Goddard. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia o nome dele. Não é sobre isso a questão. Bom, dois grandes nomes que falam sobre a mesma coisa. E é interessante quando a gente está no processo de despertar realmente, que a gente abre a nossa consciência e a gente começa a fazer uma coisa que eu sempre gostei de falar. É uma frase, na verdade, do Steve Jobs, que eu amo, que ele diz: a gente só liga os pontos olhando para trás. E é muito verdade. Esses dias eu estava vendo o Neville Goddard e ele estava falando exatamente do que eu havia estudado de Jean-Pierre Garnier, que é o duplo quântico. E eu tenho falado com o meu duplo quântico. Então, basicamente, o que eles falam sobre isso é que existe um eu nosso, que ele já é tudo que nós queremos nos tornar. Ele pode ser chamado de duplo quântico, de o eu sou, de consciência divina, de Deus, de qualquer coisa. Claro que cientificamente, ou melhor, pela física quântica, a gente vai falar do duplo quântico. Mas é a nossa consciência divina, é o nosso ser celestial. Seja qual for o nome que você dá, inclusive alma é um dos nomes dessa consciência que habita em nós, ela é o nosso poder. Ela é o nosso ser. E dentro desse processo de despertar, o ser, ele é essa conexão entre o meu eu verdadeiro, consciente, e o meu agir consciente do que faço, consciente dos meus comportamentos, para que eu possa estar em alinhamento genuíno, ser contribuição de mudança na minha própria vida e, consequentemente, na vida dos outros. E esse é um ponto muito importante. Vamos falar sobre como a gente se conecta com essa consciência em nós. Então, a gente quer despertar a nossa centelha divina. Gente, eu ouvi sobre centelha divina muito tempo atrás. Mas, quando eu ouvia sobre a centelha divina, eu não compreendia sobre esse processo do duplo. Há uns anos atrás eu estudei sobre isso, e mais recentemente eu reescutei isso com a Elaine Orives, que é uma das minhas mestras. Eu estudei com ela, inclusive o meu título de mestra dos arquétipos foi dado por ela, com muita honra e com, obviamente, um direcionamento divino muito claro ali nesse processo. Não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos voltar aqui para o duplo quântico. Talvez você já escutou ele sobre de diversas formas e diversos nomes, mas quando a gente olha para isso, é um processo muito simples. O primeiro passo que Jean-Pierre Garnier fala, e que Elaine reforça também, é o fato de nós construirmos intimidade. Quando a gente passa por um processo de olhar para o próprio Espírito Santo, nós estamos falando sobre um processo de criar intimidade. Eu preciso conhecer, eu vou trocar com essa pessoa, eu preciso ser muito gentil. Eles falam sobre conversa com ele o que está acontecendo. Não pedindo, não reclamando, mas sendo muito sincero. Ó, eu tô nessa situação na minha vida. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei a resposta, mas eu quero que você me ajude. Eu quero que você me auxilie a chegar no caminho com a melhor possibilidade. Jean-Pierre Garnier, ele traz para a gente que quando nós estamos olhando para esse processo do duplo, ele tem 40 dias para experienciar possibilidades e nos trazer, através de consciência, sonhos, percepções, coincidências ou deucidências, que a gente perceba a resposta da solução daquela questão perguntada. 40 dias, uma quarentena para ele passar por esse processo. Ele também nos traz que, quando nós pensamos, o nosso pensamento é o primeiro condutor da manifestação da realidade. Manifestação da realidade é que às vezes fica muito imaterial, mas é basicamente a expressão comportamental, eu vou usar esse termo. Manifestação é a expressão comportamental de como eu penso e como eu me sinto.
Quando a gente olha dessa maneira, o meu pensamento ele se torna um potencial. Tudo aquilo que eu penso se torna um potencial de uma realidade que eu posso viver. Minha e de outra pessoa que vibra na mesma frequência. Frequência, sentimento, mesmo padrão de pensamento, ela está alinhada a mim. Se eu penso que eu quero algo muito bom na minha vida, ou se eu penso que eu quero algo destrutivo para outra pessoa, ou até mesmo para mim, isso se torna uma forma, um molde, um pensamento, uma ideia, que, quando acoplada a um significado, sentimento, torna-se um comportamento. Então, mesmo que, e daí existe uma lei universal, que é a lei do mentalismo, tudo está num plano mental, então, quando ativado pelo significado sentimento, ela vira um comportamento, manifestação da realidade. O nosso duplo, ele pode nos auxiliar a cancelar estas questões. Então, você pode pedir para ele, enquanto você está dormindo, para o Espírito Santo, para o duplo quântico, enfim. Cada um vai dar um nome, não é o meu trabalho mexer com a sua crença, é o meu trabalho e servir te trazer mais consciência de que nós estamos falando a mesma língua. Só que cada um vai entender de uma certa maneira, porque você é brasileira e você está entendendo português, mas se é uma pessoa americana, ela vai entender a partir do inglês, e quem fala inglês e português se comunica com ambos. É sobre isso, essa consciência. Guarde isso para você, para entender o nome que você vai dar para o seu duplo. Mas quando você falar com ele, você pode pedir para que ele cancele essas possibilidades. Lembra, ele tem uma quarentena de espaço e tempo para experienciar, que ele pode cancelar pensamentos que viraram formas. Formas que são possibilidades para que você ou outra pessoa possa sintonizar a partir de um estado emocional. Exemplo, você está extremamente irritada. Você tá com muita raiva, você se incomodou naquele dia, e você diz, nossa, eu queria matar tal pessoa. Esse pensamento, quando está associado a um sentimento, alguém vai querer fazer isso. E você foi contribuição de um certo nível, nossa, eu tô falando disso? Sim, eu estou falando aqui no YouTube. Isso geralmente são aulas fechadas, mas vamos trabalhar a consciência? Sim. O seu pensamento, ele foi uma forma. E você pode começar a pedir para o seu duplo, para Deus, para o seu eu divino, cancelar esses pensamentos. Aqui a gente pode falar de diversas técnicas, mas se você olhar para essa possibilidade assim, está cancelado. Eu não quero mais ser contribuição dessa maneira. Uma contribuição destrutível na minha vida e na vida do outro, e entender que sim, os seus pensamentos são essa forma condutora, e quanto mais você pensa nisso, e se coloca à disposição de vibrar em alinhamento, você está ativando possibilidades de futuros concretos, e a partir dessa conversa genuína com o seu duplo, você perceber ações. Inclusive, eu estou aqui gravando esses vídeos justamente porque eu fiz uma pergunta para o meu duplo. Como eu poderia alcançar mais pessoas? Como eu poderia ser contribuição com o conhecimento que eu já tenho? E sim, eu já gravei aqui para o YouTube de diversas maneiras há anos, mas eu não havia nunca entendido o real propósito disso. Ah, Thalia, mas eu também não sei meu propósito, por que eu vou fazer tal coisa? Não tem problema. Na minha essência arquetípica, entender o propósito das coisas me move. Para algumas pessoas, não move. E isso você precisa entender, sim, sobre o seu mapa arquetípico, sobre as suas motivações, sobre aquilo que faz sentido para você, para que você faça o que você foi direcionado a fazer, né? Seja com consciência ou não, seja para o seu objetivo ou para outros fins, não importa. Para mim, sempre fez sentido olhar para o propósito, mas não era claro para mim. Então, eu perguntei para o meu duplo: bom, eu quero chegar em mais pessoas, eu quero impactar mais pessoas, e eu quero mudar a minha vida de verdade. Então, eu comecei a ter uma intuição. Intuição, ser intuído, ser direcionado.
Esses dias eu estava vendo um estudo justamente sobre isso, né? A intuição, ela não é coisa da nossa cabeça, ela é um direcionamento de outro nível de consciência, falando aqui abertamente. Ainda estou calibrando o que a gente pode conversar aqui no canal, mas vamos perceber sobre isso. Como se outra pessoa falasse para a gente. Nesse caso, o nosso duplo. A nossa consciência divina, nosso eu superior. Essa, no fundo, latindo é esmeralda, tá? Para que vocês conheçam ela. Bom, voltando aqui, alinhando com vocês, eu comecei a ser intuída realmente a trazer esses conhecimentos, principalmente como você vai pensar por si só e se conectar com a sua identidade a partir dos arquétipos e da consciência e da reprogramação mental e de tudo que eu venho estudando há mais de 10 anos, literalmente. Só quando a gente se coloca na disposição de um bem maior para nós e para o outro, e a gente tem coragem de dizer o que a gente quer, a gente acessa as possibilidades para ter. Quando a gente diz que quer alguma coisa, mas a gente não tem coragem absoluta de expressar isso, eu quero e eu estou disposta a fazer isso, nós conseguimos acessar. Então, por muito tempo, eu não estava disposta a estar falando sobre coisas que muitas pessoas ainda não têm compreensão. E tá tudo bem. Que muitas pessoas não acreditam e tá tudo bem. Mas eu não posso mais guardar para mim aquilo que pessoas estão buscando e que eu tenho a resposta porque eu busquei a resposta. E quando você tem algo e você não contribui na vida do outro, você também não contribui na sua, porque a resposta, aquela busca, ela ficou travada, você não alterou sua vida. E é por isso que a sensação de que você busca autoconhecimento, mas nada muda, está aí, entende? Ela está aí. Ela está aí porque você não se abriu para ser contribuição, você ainda não escolheu se expor. E se expor não é só estar aqui no canal do YouTube. Se expor é estar disposta a contribuir para uma pessoa na fila do banco, do mercado, a falar quando você sente algo, parar de achar que é coisa da sua cabeça. A gente pensa muito, nossa, isso daqui é coisa da minha cabeça. Mas quem disse que é? Sim, a gente precisa alinhar a nossa imagem, alinhar a nossa comunicação. Mas que nem agora, a Esmeralda está latindo, eu estou gravando isso aqui para vocês. Eu não vou fazer essa edição. Não por causa que eu não quero entregar o melhor para vocês, mas porque quando nós estamos nesse romper, para que a gente possa se alinhar com aquilo que o nosso duplo, que aquilo que Deus nos intuiu, haja coisas que antes nos desestabilizavam, elas vão se aparecer ainda mais. E eu sou uma pessoa que eu gosto de entregar o melhor, e eu não quero que a cachorra esteja latindo nesse momento, e eu gostaria que o som ficasse melhor. Só que se eu ficar pensando nisso, eu vou me alinhar com aquilo que quer me desestabilizar. Você já percebeu que quando você toma uma decisão, coisas acontecem para que você se desestabilize daquilo? Então, se eu sei que o meu duplo, que o meu eu mais alinhado, ele vibra no amor, na alegria e na harmonia, e eu preciso estar aqui compartilhando, eu escolho, eu perguntei e essa foi a resposta, de estar sendo contribuição na sua vida, compartilhando algo que muitas vezes eu compartilhava só em conversas com as minhas amigas. Muitas vezes eu me sinto sozinha. E às vezes que eu não me senti sozinha, eu me sentia segura num ambiente para poucas pessoas, então eu não mudava nem minha vida e nem a vida do outro. Então, sim, coisas acontecem para que você se desequilibre. Mas quando você fala com o seu duplo, com o Espírito Santo, com a sua alma, entenda como você quiser, você faz uma pergunta, você cria uma conexão genuína, uma conversa, você não vai se sentir à vontade para falar qualquer coisa com qualquer pessoa. Então você começa a falar. Olha, eu me sinto assim, tá acontecendo isso, eu não tenho resposta, eu peço perdão por tal coisa, e eu quero esse resultado aqui, como é que eu faço?
Como é que eu faço para me tornar essa pessoa? Como é que eu faço para me conectar e me tornar mais você? Que sou eu, em outra consciência mais elevada, mais desperta. E as respostas, elas começam a vir, esteja atenta, cuide de você, cuide da sua mente, alinhe a sua mente é o principal condutor. Sim, haja na realidade, haja no plano físico, mas entenda que essa realidade, ela é moldada pelo interno e pela frequência. Então, falando em agir, que foi o vídeo anterior que eu gravei para vocês, agir com confiança é aqui. Agir com confiança, agir alinhada e as coisas elas começam a fluir. Você não vai se sentir mais à vontade quando você estiver à vontade. Você se sente à vontade no processo de fazer uma coisa que não era natural, mas se torna natural. Então, vamos lá para a forma prática de falar com duplo, tá? Bom, é bom você falar com ele à noite, antes de dormir. Então, você se deita e você vai respirando. Quando você estiver naquele momento que você percebe que seu corpo está mais relaxado, você conversa com ele. E você fala: olha, eu tô nessa situação, eu quero este resultado e eu quero o teu direcionamento. Como eu faço? Como eu alinho? Como eu percebo? Faça a sua pergunta. Seja muito sincero, como se fosse o seu melhor amigo, porque de fato é. E se coloca à disposição. Eu gosto muito de trazer imagens, porque o inconsciente ele é arquetípico, então eu trago imagens para ele. Então eu começo a ver as imagens daquilo que eu quero já como resultado. E no início, gente, no meu início, pelo menos, eu não tinha clareza das imagens, eu não queria nem olhar para aquela realidade. Eu não entendia que não olhar para a realidade era o que me afastava da realidade. Eu não tinha uma referência, uma imagem, eu não sabia para onde eu ia. Se eu quisesse alguma coisa muito óbvia, eu quero uma xícara de café. Eu sei que uma xícara de café é uma xícara e tem café dentro, óbvio. Mas e as outras coisas que eu queria na minha vida? Porque se eu sei, se eu tenho clareza, xícara de café, eu vou tomar uma xícara de café. Eu sei que eu posso fazer um café, eu posso comprar um café, mas talvez essa falta de imagem, de clareza do que você quer, é justamente o que faz com que você não tenha clareza do que buscar, de como agir. E daí você pergunta, eu quero, mas eu não sei como. Mas quem você se torna, quem você é, e talvez essas sejam as primeiras perguntas com o seu duplo. Você pode ter um copo de água do lado da sua cama. Jean-Pierre, ele traz essa técnica. Então, você enche de água um copo e você toma metade da água. Por quê? A água é um condutor quântico de informação. A água tem seu DNA. Lembra que antigamente as pessoas faziam as cartas e lambiam para selar? O seu DNA está ali. A sua energia, a sua assinatura está ali. Então, esse é um ponto. Você vai usar a água como um condutor de informação do seu eu superior com o seu eu agora. Então você vai tomar no outro dia pela manhã essa água. Você pode fazer isso e esperar 40 dias para fazer novamente. Você pode, ou você pode fazer isso todos os dias numa conversa. Eu tenho feito todos os dias com meu duplo e parece que cada vez mais a percepção entre eu e ele está mais sutil, mais clara, mais límpida, e eu consigo ter mais clareza dos direcionamentos mesmo que ele me dá. Então, essa é uma prática que você pode fazer essa noite. Importante que você esteja numa condição emocional
boa. Não vai fazer num dia que foi estressado, não vai fazer num dia que você está cansada demais, não vai fazer num dia emocionalmente desestabilizado. Você vai fazer num dia, ou vai se colocar nessa consciência emocional e você vai se alinhar com esse sentimento. Como você se sentiria com a sensação do seu duplo, do eu divino, do Espírito Santo? É amor, é harmonia, é paz. Então, se coloque nesse estado, entra naquela respiração, onde vai acalmando o seu corpo, a sua mente, e então você tem esse diálogo com o seu duplo. É nesse lugar, a mente desacelerada, o corpo emocionalmente harmônico, que você conversa com ele. E talvez seja tudo isso que você precise nesse momento. Levar o seu corpo, a sua mente para esse estado mais relaxado. E só isso talvez já mude muita coisa hoje. Mas essa conversa, ela é incrível. O próprio Napoleão Hill, ele falava sobre isso em outro nome. Enfim, grandes nomes da expansão da consciência, da reprogramação mental, grandes coaches, eles falam sobre isso. Eu só estou trazendo um nome mais científico e você pode procurar isso mais profundamente com Jean-Pierre Gagnon. Seja bem-vinda aqui e me siga para mais conteúdos. Comenta aqui se você já praticou alguma coisa assim ou se você gostaria. Eu amo sua vida. Você não está sozinha. E saiba também como estarmos mais perto dentro da comunidade Raízes, aqui embaixo tem mais informações. Você pode assinar a comunidade, onde nós temos encontros mais perto, onde você tem todos os treinamentos, tanto de reprogramação mental quanto dos arquétipos, os arquétipos inconsciente e diversas áreas para sua vida. Bom, te encontro lá e te encontro aqui no próximo vídeo. Grande beijo.